Bom, então, de volta aqui a nossa a última parte aqui das nossas discussões. Então, não sei se vocês lembram, a gente já tinha feito uma discussão sobre essa ideia de sistema de blocos, né? Que a gente criou alguns conjuntos, né, baseado na observação que tem sobre ele. A gente criou uma linguagem, né, que na verdade são todos os símbolos e todos os conjuntos criados. E a gente definiu essa assinatura, né, que são símbolos não lógicos, no seguinte sentido, a implicação não tem valor de verdade, né, e sim a relação que existe entre os elementos que ele liga, né, são conectores, esse daqui, de informações. Aqui são as estruturas, como a gente monta as nossas frases, e aqui são as regras. Tá? Eu vou explicar rápido a ideia das regras e qual é o objetivo desse encontro hoje. O objetivo desse encontro é o seguinte: aqui tem alguns axiomas que a gente acho que já fez, inclusive, a discussão de alguns desses axiomas, e ele pede para mostrar que o B não é livre, né? O B, esse bloco, ele não é livre, né? Lembrando que, no caso, livre só tem o A, C e F, né? Porque A, C e F não tem ninguém sobre. Né? Estar livre é não ter ninguém sobre. E o B, ele tem o A sobre ele. E, consequentemente, ele não é livre. Aí vocês podem até falar assim: professor, você acabou de provar, você mostrou a figura, né? Mostrou quem está em cima dele, consequentemente, de fato, ele não é livre. Mas qual é a ideia aqui da lógica? Né? A ideia da lógica é o seguinte: toda ciência existe um desenho sobre ela. E muitas vezes não é o desenho que a gente vê, e sim as informações. Aí a ideia é a gente, nessa aula hoje, exibir uma demonstração que de fato o B não é livre, baseado nesses axiomas e nessas regras. O que são essas regras? Essas regras, ele me informa como é que eu posso concluir, dado uma informação, como é que eu posso concluir ela. Que também é chamado regras de inferência. Né? Inferência é conclusão. Regras de inferência é como eu concluo. Então, lendo bem rápido, né, e usando os exemplos bobos assim para a gente entender como as regras funcionam, as regras são as seguintes, né, e funcionam da seguinte maneira. Então, por exemplo, essa primeira regra significa eliminação do todo. Tá? Eu coloquei assim simbólico, né, porque sei lá, é muitos nomes, né? Sei lá, para não. Só para simplificar. Então, se eu tenho uma frase desse tipo, né? Suponha que todo x tem a característica alfa, então eu posso dizer que se meu x for um determinado A, ele também tem a característica alfa. Um exemplo, né, de uma conclusão que eu posso utilizar aqui, né, com a gente. Bom, todo mundo sabe que todo mundo que está nessa sala, menos eu, ou posso até considerar também isso, né? Porque todo mundo fala que professor é um eterno aluno. Então, todas as pessoas que estão aqui são alunos. Né? Vamos supor que alfa é ser aluno e x, né, é uma variável. Então, todo mundo que está aqui na sala é aluno. A conclusão seria eu dizer em particular qualquer um. Então, por exemplo, eu visualizo aqui a Maria Eduarda, então, em particular, Maria Eduarda também é aluna. Né? Então, essa seria a regra da eliminação do todo. É quando você menciona um exemplo. Né? É tipo isso. E tem o contrário, né? A inclusão do todo.
Como é a inclusão do todo? Seria o inverso, que nesse nosso contexto se encaixa. Por exemplo, se eu disser, Eduarda está aqui na sala e é aluna. A conclusão, no nosso contexto, é para todo elemento que está na sala, ele também é aluno. Tá? Então, sei lá, você chega lá no campo de futebol, está todo mundo lá com terno, todo mundo, né, organizado. Aí você diz, esse jogador aqui, você aponta para um deles, esse jogador, não, essa pessoa é um jogador. Mas, né, você observa que todo mundo tem as mesmas características, então todos que estão ali são jogadores. É tipo isso, né? É lógico que aqui, é, tem que- no geral, tem que ter um pouco de cuidado na hora de generalizar, mas é mais ou menos isso. Essa terceira regra se chama bicondicional, que é o se somente se. Bom, quando eu digo se somente se, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que alfa implica em beta e beta implica em alfa. Né? Aqui é justamente isso, é uma das conclusões possíveis. Então, alfa se somente se beta. Conclusão, alfa implica beta e beta implica em alfa. Né? Aqui a seta está ao contrário. Modus ponens, né? Essa é uma regra universal, assim, matematicamente falando. Então, eu tenho a frase alfa e tenho a frase alfa implica beta. A conclusão é beta. Essa aqui eu vou explicar aqui qual é a razão disso. Então, a razão é a seguinte. O modus, o modus ponens, ela funciona assim. Eu tenho, vamos supor que alguém diga a frase alfa. Então, numa argumentação, a gente só fala o que é verdade. Então, se alguém falou, vamos supor que essa aqui foi a primeira frase que foi dita. Então, essa frase é verdadeira. Num segundo momento, vamos supor que outra pessoa diga essa frase. Alfa implica beta. Então, consequentemente, essa frase também é verdadeira. Terceiro, eu quero saber qual é a conclusão que eu tiro daqui. Bom, o que a gente sabe das tabelas de verdade? Ou das tabelas verdade? Primeiro, eu sei que o alfa é verdade. Se o beta for falso, é o único caso que transforma a implicação em falso. Então, o beta obrigatoriamente tem que ser verdade. Por isso que ele é a conclusão. Porque só tem a opção dele ser verdade aqui nessa argumentação. Então, como ele é verdade, é a nossa conclusão, tá? É isso que está escrito aqui. Eu tenho informação alfa verdadeira, tenho que a informação alfa implica beta também é verdadeiro. Como alfa é verdade, beta não pode ser falso. Então, beta é verdade. Então, ele é a conclusão. Tá? Aqui tem a simplificação. Essas duas aqui são chamadas de simplificação. Suponha que eu diga a frase alfa e beta, né? Sei lá, eu sou professor e estou dando aula. Conclusão, você pode repetir qualquer uma dessas duas frases na conclusão. Se você concluir que eu sou professor, beleza, isso é verdade, né? O e os dois são verdades. Então, qualquer um dos dois é uma conclusão possível. Né? Essa regra lhe permite isso. Aqui se chama conjunção. A conjunção, você com o conectivo ou, você pode conectar qualquer informação. Então, por exemplo, suponha que alfa é a frase eu sou professor. Conclusão, eu sou professor ou eu sou um ET. Quer dizer, aqui não torna falso porque eu estou usando o ou. E eu sei que alfa é verdadeiro já. Então, essa frase eu posso colocar o que eu quiser, que ela continue sendo verdadeira. E isso, né, tanto vale para o alfa eu juntar com o beta, ou se o beta for verdade, eu juntar com o alfa, quer dizer, aqui, né, eu tenho liberdade. Tá. Eliminação do existencial. É a mesma ideia do eliminação do universal. Né? Então, as frases do tipo, existe alguém aqui nessa sala que é aluno.
se eu apontar alguém, pode ser uma conclusão. Sei lá, suponha que isso aqui é um questionamento. Todo mundo aqui é aluno? Sim. Por quê? Porque, sei lá, Everton é aluno e ele está aqui. Então, pronto. Então, realmente existe alguém. Na verdade, aqui é só dizendo uma conclusão disso aqui, né? Quando eu digo essa frase, isso aqui é uma conclusão. É uma conclusão possível. E essa regra aqui, né, está dizendo que essa é a conclusão. Eu também posso fazer o contrário, né? Que é inserir o existencial. Então, repetindo, se eu disser que Everton é aluno, então, conclusão, existe pelo menos um aluno aqui que... Existe pelo menos uma pessoa aqui que é aluno. Essa é a conclusão. DN significa dupla negação, né? Negar duas vezes é afirmar. Então, significa que quando a gente fala a frase não, vou, não, então você está negando duas vezes, isso aqui você está dizendo que vai. Tá? O correto é dizer não vou ou dizer vou não. Aí, isso é o contrário de vai. Quando você diz não vou não, então você está dizendo que vai. Porque você está negando duas vezes. Professor, mas é tão comum a gente usar isso, né? Redundância, né, professor? Mas é porque é o seguinte, o que eu ia comentar agora é que a gente usa tanto essa incorreção que ela admite, a língua portuguesa admite que isso aqui significa não vai. Mas na verdade não era. O correto é quando você diz isso, o significado era que você de fato ia. Né? Então essa é a ideia da dupla negação. Né? Você negar duas vezes, na verdade, você está afirmando. Isso. Aí tem essa segunda regra que parece o modus ponens, mas na verdade é o modus tollens. Então, deixa eu explicar ela aqui. Modus tollens é assim: suponha que alguém diga que beta é falso. E outra pessoa, a primeira frase. Né? Segunda frase, alguém diz assim: alfa implica em beta. Tá? Então, vamos analisar aqui os valores de verdade. Tudo que é dito é verdadeiro. Então, numa argumentação, o que é dito é verdadeiro. Logicamente falando. Então, não beta é verdade. Bom, se o contrário de beta é verdade, é porque beta é falso. Mas se esse alfa for verdadeiro, essa frase vai ser falsa e não pode, porque como ela é uma frase de um argumento, então ela é verdadeira. Então, obrigatoriamente, o alfa tem que ser falso, porque falso implicando em falso, isso é verdade. Né? Então, esse cara aqui, obrigatoriamente, ele é falso. Qual é a conclusão? Que a negação dele é verdade. Né? Então, essa seria a ideia do modus tollens. Né? Aqui é a ideia do silogismo disjuntivo, né? Que é bem parecido com essa última que eu falei. Deixa eu só colocar aqui as frases. Suponha que alguém diga alfa ou beta. Aí outra pessoa diz não alfa. Aí a conclusão é beta. Aqui é a conclusão. Aqui são as conclusões. Né? Bom, e por que isso, né? Eu vou usar um exemplo prático que se encaixa bem aqui. Então, sei lá, suponha que eu ouvi uma voz, né, aqui na aula. Deu para identificar o gênero, suponha que, sei lá, foi um assobio, ou, sei lá, um assobio, alguma coisa assim. E aqui está aparecendo na minha tela a Maria Eduarda e o Luiz. E eu sei que quando alguém emite um som, eles aparecem aqui, né? Porque aparece, na verdade, três células. Uma célula foram as pessoas que falaram por último,
né? No caso, o Luiz falou por último e antes dele foi a Maria Eduarda, né? E a terceira célula tem dizendo assim que tem mais 11 pessoas na turma, aqui na sala. Então, vamos supor que eu ouvi esse ruído e alguém disse assim, alguém, na verdade eu estou vendo, né? Aí eu digo, ou foi Eduarda ou Luiz. Aí alguém diz assim, não foi Eduarda. Conclusão, então foi Luiz. Essa é a ideia do silogismo disjuntivo, tá? Uma frase que se encaixaria aqui. Uma argumentação que se encaixaria aqui, na verdade. Tá? Então, trocando em miúdos, se eu tenho alfa ou beta, é porque um deles, para que isso seja verdadeiro, basta que um deles seja verdade. Né? Para que isso seja verdade, deixa eu só colorir aqui para ficar mais. Para que isso seja verdade, basta que um deles seja verdade e não dá para saber. Aí o que, que eu digo? Que a negação de alfa é verdadeiro. Ou seja, alfa é falso. Conclusão, beta tem que ser verdadeiro. Essa é a ideia da argumentação. Dessa argumentação, né? E a última se chama contrapositiva. A contrapositiva diz assim: alfa implica beta. Conclusão: a negação de beta implica a negação de alfa. Aí um exemplo: é, se eu me dedicar, eu vou vencer. Não venci, então eu não me dediquei. Seria um caso, né? Um exemplo. Seria esse. Bom, então, diante dessas regras, né? Eu sei que eu vou exibir na tela o tempo inteiro para a gente realizar essa demonstração. Eu vou usar esses axiomas e eu quero chegar que B não é livre. Bom, então como é que a gente faz isso? Então eu vou dar aqui o primeiro passo. Tá? Deixa eu pegar aqui mais quadro, mais espaço vazio aqui para a gente. Ok. Então a gente vai provar que B não é livre. Ou simbolicamente, né, isso aqui. B não é livre. Ok. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim, eu vou começar meu argumento. Primeiro, o que eu posso fazer? Eu posso inserir qualquer axioma e quando a gente tem alguns axiomas, a gente pode usar algumas regras. Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Eu vou dizer, tá, sei lá, a gente vai começar a discussão aí. Observe o axioma 7, né? Tipo isso. O que o axioma 7 diz? O axioma 7, eu vou inserir ele na nossa argumentação, e ele diz que todo mundo é diferente. Então, vamos escrever isso. A é diferente do B, e A é diferente do C, e assim vai até o último, que é o F ser diferente da mesa. Professor, Diga. eu sei que não tem nada a ver com a aula do senhor no momento, né? Desculpe atrapalhar a sua raciocínio, mas na aula de matemática o senhor fez a chamada? Não fiz, mas Você olha por essa, né? Faz no final aspecto, né? eu sei que o William saiu, né? Enfim, mas quer dizer, se questão de um dia ninguém vai ser prejudicado nessas questões de faltas. Né? Eu acabei passando batido. Tudo bem. Obrigado. Obrigado a você. Bom, então, beleza. A gente vai começar uma discussão, né? Então, sei lá, imagine que alguém disse para a gente observar isso. Primeiro, observe que todo mundo é diferente. Aí eu vou puxar outra frase. Bom, é o seguinte, tem outra frase que usa o diferente, tem outro axioma que usa o diferente.
Vocês entenderam a minha pergunta? É o que, professor? Não entendi, cortou na hora. Desculpa. Então, foi o seguinte. O axioma que eu inseri na nossa demonstração foi o axioma 7, e é um axioma que diz, trocando em miúdos, que todos os elementos são diferentes entre si. Aí eu quero inserir outro axioma, porque como é que para eu usar regras, né, eu preciso de alguns axiomas. Então, eu quero inserir outro axioma que tenha esse sinal de diferente. Aí eu estou perguntando, olhando aí para os axiomas, qual é o outro axioma, um outro axioma que tenha, o que usa esse sinal de diferente aqui que eu destaquei, O axioma 1. o axioma 1. Então vamos inserir. Suponha que outra pessoa, né, manda inserir o axioma 1. Ó, professor, tá mandando você comprar um picolé Caicó. Na verdade, isso é os patrocinadores. Por isso que, né, o problema é que eles não avisam. Mas tudo bem. Então, o axioma 1 diz assim, para todos os elementos, né, que estão envolvidos aqui nessa argumentação, se esse elemento não for a mesa, implica que esse elemento é um bloco. Eu acho que é assim. É isso, é se somente se. Ok. Então, veja só, eu quero trabalhar com o bloco B, né, porque a prova que a gente quer é uma propriedade do bloco B. E veja que aqui na primeira frase, né, da nossa argumentação, o B aparece, e na segunda frase eu posso arrumar uma maneira de inserir ele. Bom, mas aí a pergunta é, agora, né, nesse momento, nessa primeira frase a gente está usando o I. Aí eu pergunto, tem alguma conclusão que a gente pode tirar quando a gente usa esse conectivo I? Aí eu vou colocar aqui nas regras para vocês me dizerem. Tem alguma regra que eu posso concluir quando eu afirmo frases usando o conectivo I? O A tem que ser igual ao B? O B tem que ser igual ao A, quer dizer? Onde é que você está vendo isso? No, no 3 tem 1, 2, 3 lá em cima. Você está me Aqui. vendo? Isso. Muito bem. Na verdade, você respondeu não a minha pergunta, né, mas outra possibilidade, que eu posso fazer isso. O que essa regra diz? Quando eu tenho o se somente se, a conclusão que eu posso dar é essa, que o A implica em B e o B implica em A. E aqui tem isso. Ó. Eu tinha perguntado do I, já volto para lá. Mas, na verdade, para agora tem um problema aqui. O problema é que aqui essa frase está com para todo. A minha frase, eu tenho que tirar esse para todo. Aí, volta lá, né? Nas regras, eu tenho que procurar uma que conclua baseado no conectivo I e outra para retirar o para todo. Aí eu pergunto, quais das regras que vocês estão vendo, né, quais delas ou qual delas eu posso utilizar para esse fim? Bota lá no exemplo para me ver. Oi? Bota lá na questão para me ver. Aqui, voltar aqui para a argumentação.
Isso, só dá uma olhadinha aqui, bem rapidinho. O senhor quer tirar o. Eu quero tirar isso aqui e quero ver como é que eu posso concluir frases que eu tenho i, né? Porque esses aqui, né, já adiantando mais uma informação, esses aqui não me interessam. Por quê? Porque essa informação aqui é o que não envolve o B, né? O que me interessa é só essa. Então, sei lá, eu quero alguma conclusão que eu possa só utilizar essa primeira pergunta, né? Segundo, é como é que eu retiro isso daqui, né? Qual é a conclusão que eu posso dar, qual é a regra que eu posso utilizar que eu retiro esse símbolo aqui. Vai ser a segunda regra lá em cima? Ou a segunda é a primeira? Muito bem. Ou é a segunda ou é a primeira. Então, a segunda é a inclusão. Então, a frase não tem o para todo e você inclui. A primeira, a frase tem o para todo e você retira. Tá? Então, aqui, aí como é que a gente escreve? Escreve assim. Na próxima frase, que é a frase 3, eu vou pegar a frase 2 e eu vou aplicar a eliminação do todo, sendo que aí eu tenho que dizer qual é o x que eu faço a substituição. Porque o para todo eu tenho que indicar um x, que tem a propriedade indicada. Aí eu pergunto, qual é o x que obedece a isso aqui? Qual é o x que não é mesa, se somente se ele vai ser um bloco? Aqui tem vários. Sendo que qual é o que eu estou interessado? É no B. B. Então, eu vou fazer x igual a B. Por quê? Porque eu estou interessado em provar uma informação sobre ele. Podia colocar outro aqui? Sim, poderia colocar. Mas, sei lá, para o que a gente está querendo provar, só ia atrapalhar a nossa vida. Então, tipo assim, vamos supor que Wagner está lá no, está sendo julgado e, sei lá, ele quer provar que ele pagou todas as contas, né? Isso, sei lá, vamos supor, ou a pensão, né? Ele quer provar que pagou a pensão. Sendo que lá ele está argumentando que está pagando as contas. Aí o juiz vai dizer, meu amigo, é o seguinte, a pauta aqui não é as suas contas, a pauta aqui é a pensão. É a mesma coisa daqui. O bloco em questão é o B, então não vale a pena eu colocar outro bloco. Tá, então como é que eu concluo agora essa frase? Concluo dizendo assim, ó, eu vou trocar o x pelo B. Então significa que B é diferente da mesa, se somente se B for bloco. Mas isso eu utilizei a regra eliminação do para todo quando eu disse um elemento que tinha essa propriedade. No caso era o B. Então, ao pé da letra é o seguinte: para todos os elementos, se ele não for mesa, se somente se ele é um bloco. Em particular, né? Em particular, isso é o que na língua portuguesa a gente usaria, né, para escrever isso. Em particular, se para o x igual a b, né, vale também a mesma coisa, que é o que está escrito na linha 2. Então, beleza. Até o momento, a gente está longe de provar que ele é livre, porque eu vou ter que procurar agora o axioma que use a liberdade. Isso que eu estou fazendo é como a ciência é construída. Né? A gente vai fazendo alguns questionamentos e vai definindo o que quer, e com isso a gente vai, né, dando conclusões verdadeiras baseado em regras e baseado nos axiomas que existem. Então, se a gente for olhar o sexto axioma, fala da liberdade, mas não fala do B. E tem o terceiro axioma, que fala aqui da liberdade.
Sendo que tem muitos conectivos aqui, ó. Então, tem muita regra que eu vou ter que aplicar aqui. Ok. Então, beleza. Como é que eu elimino essa informação aqui? No caso, como é que eu elimino essa galera? Eu vou procurar regras que usem o i. Então, vamos lá. As regras que usam o i tem essas duas. Ó. Como é que é essa regra? Você tem uma informação e outra, né? Se você diz isso no argumento é porque as duas obrigatoriamente são verdadeiras. Então você pode dizer qualquer coisa na conclusão, né? Então a ideia seria assim, ó. Se todo mundo aqui é diferente, se todo mundo lá é diferente, em particular o A é diferente do B. Tem outra frase, inclusive, que usa o B, né? O B é diferente da mesa. Bom, enfim, então aí vamos escrever a regra. Eu vou pegar a linha 1 e nessa linha 1 eu vou aplicar a regra da simplificação. Aplicando a regra da simplificação, o que eu posso dizer? Que o A é diferente do B. Quer dizer, o que mais me interessa aqui é dizer isso, né? Que o B é diferente da mesa. Já que todos aqui são diferentes, né? E é isso. Essa aqui é uma frase que me interessa. Por que me interessa? Porque na frase 3 tem ela. Então é isso, a gente sempre puxa as conclusões que estão envolvidas em outras frases, né, para ir fazendo conclusões. Até o momento está claro as ideias de como é que funciona uma argumentação lógica. Quem trabalha dessa forma é o computador. Você dá regras, dá elementos e ele vai dando as conclusões. Quando você digita o que você quer e o que você quer fazer, aí ele conclui. Aparece a imagem na tela da conclusão que você quer. Ok. Então, para o próximo, eu vou fazer o seguinte. Aqui tem um se somente se e não é muito legal trabalhar com se somente se. Então, eu vou arrumar uma maneira de separar ele. Vou aplicar aqui, vou transformar esse bicondicional em dois condicionais. Então, vamos fazer isso. É a regra BC. Né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar linha 3, vou transformar esse bicondicional em condicionais. E isso aqui vai ficar assim. Ó. B diferente do M implica que B é bloco e B sendo bloco implica que B é diferente do M. Ok. Mesma coisa, a ideia aqui para essa, repete-se um pouco da ideia da primeira. Eu não tenho interesse de usar as duas informações. Aqui eu não tenho interesse de usar todas essas informações. Então, o que a gente faz? Simplifica. Escolhe aquela que é relevante para você. No caso aqui, eu vou escolher essa primeira, é relevante para mim. Essa segunda não é relevante. Então, como é que a gente faz isso? Né? Simplificando. O I a gente simplifica. Então, vou fazer isso. Eu vou pegar a linha anterior, que é a 5, e vou simplificar ela. Para simplificar, eu escolho a informação que me é relevante, essa daqui.
Tudo bem? Todo mundo entendeu da linha 5 para a linha 6? Aí é o seguinte, na linha 4, alguém disse que o B é diferente, o B não é a mesa. E na linha 6 está dizendo que se o B não é a mesa, implica que o B é bloco. Então, qual é a conclusão aqui? Bom, veja, essa aqui é uma regra que mistura duas frases. Aí vamos ver as regras que misturam frases. Aqui tem duas frases, mas não é bem isso, quer dizer, aqui é uma frase que usa o i. Aqui usa duas, é quando tem as vírgulas, né? Por exemplo, aqui é uma frase e aqui é outra frase. Aqui eu tenho uma conclusão. Bom, mas a frase que tem lá não se refere à conclusão de uma delas, né? Porque é assim, ó, essa frase aqui é uma premissa nessa frase. E essa regra aqui, o beta, ele é uma consequência, quer dizer, não se encaixa no modus tollens. Outra possibilidade, uma frase ser da forma alfa ou beta, mas aí já também não dá, porque não tem nenhuma frase que usa ou aqui, ó. Então também já não encaixa no silogismo, né? Vamos ver aqui onde tem mais. Tem aqui, ó, o modus ponens, né? Tem a frase alfa implica beta, a conclusão é beta. Então, essa aqui seria como se fosse meu alfa, essa aqui seria como se fosse alfa implica beta. Então, a conclusão vai ser beta. Então, vamos fazer isso. 7. Eu vou pegar a frase 4 e a frase 6, né? Eu vou pegar essas duas frases. Por que as duas frases? Porque a regra que eu vou usar usa duas frases. E eu aplico o modus ponens, e a conclusão é essa daqui. Bom, já está no fim do horário. Eu acho que, beleza, a gente não conseguiu provar isso, assim, né? Eu acho que, pela minha experiência, eu acho que a gente está na metade aqui da demonstração. Porque, assim, a demonstração dessa forma, ela é mais lenta do que se a gente falasse. Na argumentação que a gente utiliza no dia a dia, algumas regras dessa a gente meio que fala, assim, sem querer ou sem saber a regra que está utilizando. E quando aparece uma frase sem sentido, a gente diz assim, não tem lógica. Mas quando a gente diz isso, indiretamente é porque não há um encaixe nas regras que a gente já conhece. Essas regras que eu estou utilizando, a gente usa naturalmente no dia a dia, sem perceber que é aquela regra específica. Então é tipo isso, a gente diz assim, ó, B não é bloco. Ora, se B não é bloco, desculpe, B não é mesa. A outra pessoa diz, mas se B não é B não é mesa, então ele só pode ser bloco. Aí outra pessoa diz, então B é bloco. Quer dizer, é tipo isso, a gente usa essas coisas no dia a dia. Então, o que foi que eu provei até o momento? Eu provei que o B é um bloco. Né? Eu sei que o objetivo era chegar aqui, o B não é livre, quer dizer, para eu chegar nisso, eu vou ter que inserir esse axioma aqui na nossa argumentação, né? Esse aqui. E aqui vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que tirar esse para todo. Eu vou ter que usar essa frase que eu utilizei agora para, né, o modus ponens de novo para isolar essa. Aí aqui tem se somente se, eu vou ter que transformar nisso implicando nisso e o contrário. Quer dizer, tem muitos passos ainda para eu chegar na informação da liberdade do bloco B, né? Porque aqui é a chave. Né? Esse axioma aqui que é a chave para a gente chegar nisso. Então, eu acho que o que eu mostrei até agora é suficiente, né? Tipo assim, sei lá, a prova que a gente fez aqui, a gente provou que
e B é bloco. É só para a gente enxergar. Eu não passei questões referentes a isso porque não são fáceis, né? Eu acho que, não sei se todo mundo concorda comigo, mas é bem complicado de enxergar esse tipo de coisa, né? E também em função do tempo. Então, a atividade que tem lá, né, eu vou fazer agora, a chamada. A atividade que tem lá, que eu coloquei de lógica, não envolve isso daqui. Tá? Então, assim, eu resolvi exibir, né, para vocês observarem como é que a ciência funciona. Né? A ciência funciona praticamente dessa maneira. A gente não conhece a figura, mas pelas observações que a gente faz e pelas regras que a gente conhece de inferência, a gente vai gerando novas informações e todas elas verdadeiras. Né? Aqui, aqui se chama sintático. Esse ponto de vista da lógica é o ponto de vista sintático. Ou vou escrever simplesmente a sintaxe. Por que é sintaxe? Porque a gente escreve frases que são verdadeiras e a gente aplica regras. O que a gente escreve aqui é tudo baseado em estruturas. Eu posso programar. A programação ela é uma sintaxe. Né? Você cria ali a estrutura e ele vai realizando as atividades de acordo com a estrutura que você programou ele. Né? Isso aqui que a gente está fazendo é puramente mecânico. Né? Dedução, né, que é isso que a gente está vendo aqui, é mecânico, é a sintaxe da lógica. Essa questão de usar a verdade ou falsidade, aí seria o semântico. Né? Que aí é isso, né? Assim, na língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela se utiliza da lógica. Lá a gente fala de sintático, lá a gente fala de semântico, sendo que lá, o que é a sintaxe? É a estrutura, estrutura gramatical, né? Sei lá, eu só posso pôr a vírgula, né? Eu não posso separar sujeito e predicado, né? Na vírgula, sei lá, tem diversas, todas essas regras têm correlação com a sintaxe. E as regras também de realizar conclusões, né? Dos textos, enfim. E o semântico seria em relação aos significados. Para a lógica, o significado de uma frase só tem dois: ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, com isso eu encerro, né, essa disciplina, né, assim, a parte da lógica. Né. Então, por exemplo, o curso de matemática, né, ele é todo assim, ele é todo formal. Né. A gente tem axiomas lá matemáticos e, né, vai formalizando. Outra coisa que eu exibi, assim, que tem um caráter formal, é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma demonstração, né? É exatamente aquilo ali. É uma aplicação daquilo ali. Isso aqui é um axioma, que é área. Isso também é uma aplicação do axioma, só mudei o elemento aqui da área. Aqui eu fiz a aplicação de uma regra de 3, né? E com isso eu gerei uma fórmula. A conclusão da minha argumentação era essa fórmula. Então é mais ou menos aquela ideia Professor? lá que eu exibi para vocês. Diga aí, Luiz. Então a área de um cone, né, é πr ao quadrado, enquanto a área de uma circunferência é 2πr ao quadrado. Então a área de um cone é como se fosse metade da área de circunferência. Seria algo assim? Na verdade, não seria metade. Pode ser, eu posso pegar a metade e gerar um cone. Mas, na verdade, ele é um pedaço. Uau! Eu não sei exatamente Sim. quanto é. E tudo depende aqui do raio. Quer dizer, tem umas dependências aqui. Entendi. Vou fazer. É porque, na verdade, tem os cones mais fechadinhos, né? Tem os cones mais abertos. Aí, isso depende, né? Do quão é a fatia Não, do só achei volume. interessante, assim.
Não, Ah, deixar interessante, assim, 2πr e πr ao quadrado, uai. ah. 2 multiplicando, única diferença. Sim, 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 sim. Mas na verdade a diferença, quem dita essa diferença é o R e o G, né? Que aí, sei lá, se o raio for muito grande e o G for muito pequeno, né, ele é bem mais aberto, né? Aí ele cobre uma grande parte a fatia do bolo é bem maior, né? E se o raio for pequenininho e a Isso. geratriz for grande, é o contrário. Diga aí, Wagner. Eu passou só duas atividades, não foi diretivo? A eletiva foram só duas. Deixa eu me lembrar o que foi exatamente que eu pedi. Eu acho que foi só o que eu falei antes desse sistema formal, né? Sistema formal não tem como perguntar aqui. A pergunta Aí o vai senhor ser vai dizer, você vai dizer quem passou pra gente e quando. eu vou colocar as notas lá no Segueduc também. Mas tem previsão já? Certinho? Hoje, amanhã, domingo. Na verdade, eu vou começar a maratona, né? A partir de hoje, emendando o fim de semana. Começa pelo segundo, pessoal, que a gente é mais das primeiras. Segunda-feira eu estou entregando. Eu já adiantei muita coisa, né? Quer dizer, ainda tem algumas coisas que eu ainda vou resolver, né? Mas essa Provavelmente turma tá aprovada, né? Todo mundo. Rapaz, pelo menos os que participam, assim, eu não posso garantir a aprovação geral, mas assim, quem participa e quem tem seus cuidados, assim, errar nas respostas, tudo bem, mas assim, tem algumas respostas descuidadas. Aí eu não posso deixar passar, né? Tipo Ah, assim, entendi. tem resposta lá que